bem-vindas a mais esse vídeo. Agora vamos falar sobre quem eram as sacerdotisas, né? Já que vamos começar essa playlist, então vamos entender quem eram elas. As sacerdotisas eram mulheres dedicadas ao culto de um deus ou de uma deusa. Viviam em templos durante todas as suas vidas e tinham essa dedicação contínua a esse culto da deusa. E também, através de rituais e de dominarem os poderes femininos, elas eram capazes de garantir as colheitas, as cheias do rio Nilo e também a fertilidade do povo. Então, elas eram muito procuradas pelo faraó, né, pelos faraós em geral, pelas esposas dos faraós que não conseguiam engravidar. Eram procuradas também por pessoas importantes da sociedade e nobres, né, que compõem essa sociedade, para alguma questão específica, para consultar um oráculo, para entender um caminho, ou então para fazer com que a mulher pudesse engravidar, para cuidar de uma gestação especial, né? Então tinham casos, por exemplo, de mulheres que ficavam por um determinado tempo no templo de Ísis, aos cuidados das sacerdotisas, no caso de uma gravidez delicada, no caso de um tratamento de fertilidade. Então elas cuidavam de toda essa parte magística relacionada à fertilidade, à abundância, né, das colheitas, dos nascimentos e de todo o resto que regia aquela sociedade. E elas eram muito respeitadas por conta disso, porque elas dominavam esses poderes femininos que muitas vezes foram até cobiçados pelos homens de poder. Então, teve várias histórias, principalmente ligadas ao templo de Ísis, de que sacerdotes de Karnak, de outros templos do Egito, queriam se apossar dessas sacerdotisas do templo de Ísis justamente para conseguir manipular através delas essa energia feminina para fins, digamos que não muito corretos, né? Ligados a poder, ligados à ganância e essas coisas que acabam surgindo em toda a sociedade. Sacerdotisas, elas tinham um comprometimento, né? Era desde o nascimento, porém não era nada forçado. Então vamos supor que no meio do caminho uma sacerdotisa decidisse que queria levar uma vida normal, que queria constituir família, nos conceitos normais de família fora do templo, e aí queria parar de ser sacerdotisa. Então não tinha uma regra que proibisse isso, né? Tipo, não, você nasceu no templo como sacerdotisa e você vai morrer sacerdotisa, você não pode ser do templo. Não, era sempre por verdade. Então elas permaneciam ali fazendo o que elas tinham que fazer por sentirem que era a missão dela, né? Essas que desertavam, digamos assim, levavam uma vida normal e não acontecia nada com elas. Era somente uma questão mesmo de comprometimento. Uma outra coisa que é muito interessante, cada sacerdotisa tinha uma função dentro do templo, era toda uma organização bem específica para que a ordem, né, reinasse dentro de um templo, até porque tinham muitas tarefas, muitas coisas para se fazer. Então, dentro do templo tinha a parte de alimentação, tinha a parte de cuidar dos bebês, das bebês, sacerdotisas ou sacerdotes, futuros sacerdotes. Tinha a parte de cuidar, por exemplo, da própria colheita, né, da comida. Como que essa comida ia ser feita, como que ia ser colhida, elas mesmas plantavam, né, e tiravam ali do plantio a própria alimentação. Tinha aquelas que eram dedicadas a rituais específicos, tinha aquelas que eram dedicadas a cuidar, por exemplo, do serpentário, porque as sacerdotisas desse templo de Ísis, especificamente, elas tinham uma conexão com as cobras najas e com a energia da cobra naja, né, que faz a vez da Kundalini, né, dessa força da energia sexual. Então, elas tinham ali umas magias que elas faziam com as cobras najas. Então, desde pequenininhas, elas aprendiam a dominar essas cobras, a falar a língua das cobras. Elas faziam até um sibilar, né? Não sei como é que fala, mas aquele barulho da cobra elas conseguiam fazer para hipnotizar as najas e conseguir deixá-las tranquilas, para que elas não atacassem.
E elas iam convivendo com najas desde bem pequenas, obviamente que treinadas da forma específica, né? Era muito bom para elas porque elas conseguiam dominar essa energia da naja para rituais específicos. E, gente, eu só quero esclarecer uma coisa. Quando eu falo de rituais, não é nada relacionado a coisas satânicas, tá? A deusa Ísis, ela era a deusa do amor, a deusa da magia, a deusa da fertilidade, da família. Então, todos os rituais que eram feitos com elementos da natureza, não existiam sacrifícios nem de pessoas, nem de animais. No caso das cobras, o que acontecia? Elas usavam o veneno das cobras para fazer elixires, para fazer poções, para usar nesses rituais, e as próprias cobras também, que ao dançarem da sua dança, né, as cobras najas ao dançarem, elas também traziam da própria energia e contribuíam em rituais específicos, tá? Mas não tem nada a ver com sacrifício, coisas ruins, ok? Só para esclarecer essa questão. Então tinha essa parte, tinha sacerdotisas que cuidavam mais de uma parte administrativa do templo, que cuidavam da questão de suprimentos que o templo necessitava. E aliás, o templo, ele vivia do investimento do faraó, né? Então o faraó mandava investimentos mensais, né, para as sacerdotisas e supria de tudo que elas precisavam, de tecidos para fazer as roupas, ou de roupas já prontas no formato que elas queriam, de, por exemplo, roupas de cama, móveis, toda a infraestrutura, o faraó, ele sempre tinha essa preocupação de prover. Por quê? Porque as sacerdotisas, elas eram fundamentais na existência do povo egípcio. Era através delas que as cheias do rio Nilo se manifestavam com mais força, que as colheitas estavam garantidas, que a fertilidade das mulheres também. Então elas eram muito valorizadas tanto pelo faraó quanto por todos, né, do Antigo Egito. No próximo vídeo, tô até vendo aqui a minha colinha, eu vou falar da hierarquia das sacerdotisas, como que isso funcionava no templo de Ísis, como que elas se organizavam. Me segue no próximo vídeo que você vai amar saber mais um pouquinho. Um beijo e até lá, gente!